Graças e paz, amados irmãos, alunos. Estamos aqui entrando no nosso segundo módulo dessa matéria, de uma teologia descomplicada, onde você vai se aprofundar de fato na teologia de forma simples, básico e com bastante entendimento das doutrinas fundamentais dentro do Evangelho. Espero que o primeiro módulo tenha sido bênção na tua vida e tenho certeza que esse segundo módulo não será diferente. Nesse módulo a gente vai entrar na teologia própria, tá? Que é a respeito dos atributos de Deus, Trindade e por aí vai. Vamos lá. A primeira aula hoje que nós vamos tratar é sobre os atributos de Deus, tá? Um texto para que nós possamos memorizar está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Tá? O significado de imanência é que Deus está presente e ativo dentro da sua criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem nele ou não lhe obedecem. Sua influência está em toda parte. Ele age nos processos naturais e por meio deles. O significado da transcendência é que Deus não é uma mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Sua santidade e bondade vão muito além, infinitamente além das nossas. E isso também é verdade em relação ao seu conhecimento e poder. Quando nós falamos de Deus, né, e a respeito de teologia, não temos como dizer que nós estudamos Deus, porque Deus não é algo criado para que a gente possa colocar no laboratório e querer assim definir a sua criação, como que ele é e por aí vai, de maneira alguma, mas o que nós conseguimos entender é as manifestações de Deus, como que Deus ele se manifesta por meio da natureza, por meio de tudo isso que nós estamos vendo e vivendo, estamos participando. Então, em cima disso, em cima dessa visão, dentro desse propósito, a gente vai compreender que Deus ele é um ser tanto transcendente, como também um Deus imanente. O que isso quer dizer? Estou colocando o cronômetro aqui, porque senão eu me perco no tempo da aula. O que isso quer dizer? Deus é um Deus transcendente, Deus é um Deus de imanência. Transcendência é características e atributos que pertencem literalmente à qualidade de Deus, pertencem somente a Deus, e Deus de forma alguma compartilhou com a humanidade. Então, quando nós falamos transcendência, nós estamos falando de atributos incomunicáveis, atributos que pertencem somente a Deus, somente Ele tem e não compartilhou com a humanidade, com a raça humana. Em contrapartida, existe uma outra característica da parte de Deus, dentro do seu ser, que é a imanência. E a imanência nós chamamos de atributos comunicáveis, que são atributos que fazem parte da essência de Deus e Deus, pela sua graça e misericórdia, compartilhou com a humanidade em partes. Tá? É muito bom a gente entender isso que é em parte, não numa totalidade, porque senão nós começamos a achar e a pensar que nós somos como Deus, e isso não existe, isso não tem como. O que nos difere de Deus não é os nossos pecados, o que difere a humanidade de Cristo, de Deus, o tamanho, não está ligado ao pecado. Tá bom? Deus, ele é infinitamente, sem proporções maior do que qualquer humanidade, do que as coisas criadas. Ele é o criador de todas as coisas. Então nós não somos inferiores a Deus por causa do pecado original, de maneira alguma. Nós somos inferiores a Deus porque Deus, ele é soberano, ele é maior em tudo. Ele possui esses atributos transcendentes. Isso faz parte da característica de Deus que nós, como seres humanos, nós não possuímos dentro de nós.
E as características, mais para frente a gente vai falar um pouco, nós chamamos de graça comum. Por quê? Porque os atributos transcendentes, eles pertencem somente a Deus, atributos incomunicáveis. Quando eu falo de transcendência, eu falo de atributos incomunicáveis, que pertencem somente a Deus. Aí quando nós falamos de imanência, nós estamos falando de atributos que pertencem a Deus, mas ele comunicou ao homem, compartilhou ao homem. E esses atributos foram compartilhados apenas com aqueles que são cristãos. Esses atributos são compartilhados com aqueles que são de uma determinada religião ou determinado segmento evangélico, gospel, ou uma instituição especial. De maneira alguma. Aí que nós chamamos de graça comum, porque são atributos compartilhados com toda a humanidade, porque caso contrário, a humanidade por si só já teria se autodestruído, tá? Então isso tem que ficar bem atento aí na nossa mente. Outro ponto é que esses atributos, de Deus são como a propriedade do ser de Deus. E na Escritura, demonstrando sua perfeição por meio de suas obras. Em outras palavras, atributos de Deus demonstram aquilo que ele é e que podemos perceber por meio de seus atos na história da redenção. E como eu disse, existem dois tipos de atributos, comunicáveis e incomunicáveis, transcendentes e imanentes. Transcendentes que Deus não comunicou, imanentes que Deus comunica. Quando nós falamos sobre transcendência, atributos transcendentes, a gente está falando aquilo que transcende, aquilo que não tem limite. É isso que é a qualidade, a característica do nosso Deus. E eu vou falar aqui a respeito de alguns desses atributos, O primeiro que eu quero falar desses atributos transcendentes, nessa aula a gente vai falar de transcendência e na próxima aula a gente vai falar a respeito desses atributos da imanência, atributos incomunicáveis, tá? Que eles se dividem em dois. Mas dentro desses atributos transcendentes, os atributos incomunicáveis de Deus, que pertencem somente a características de Deus, o primeiro que nós podemos destacar é a independência. Deus, ele é independente, ou seja, Deus, ele não precisa de nada nem de ninguém para ser o que é, para sua existência. A independência de Deus significa que, em primeiro lugar, que tudo que Deus é, ele é por si só. Quando Deus se apresenta por seu nome Yahvé, ele está fazendo uma descrição sua por excelência. Em outras palavras, Deus é o que ele é. Ele é supremo em tudo por si mesmo, não por algo fora dele. Ele é supremo bem, a suprema verdade, a beleza suprema. Ele é o ser perfeito, mais elevado, mais excelente, de maneira que nada existe ou pode ser pensado fora de Deus. Glória a Deus por isso, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus independente. Ele por si só ele já existe, ele por si só já é poderoso, ele por si só já é soberano. Ele não precisava da criação da raça humana para ele ser Deus, ele não precisava da criação dos anjos para ele ser Deus, ele não precisava de nada disso. Deus por si só, ele é o que é. Deus é um ser independente, diferentemente de nós, para que nós possamos existir, nós dependemos, somos totalmente dependentes de Deus, dependente desse ar para respirar, dependente do corpo físico, dos nossos órgãos, Se o coração para, acabou. Se a nossa mente para, morte cerebral, acabou. Se nossos pés eles perdem o movimento, nós paralisamos, ou seja, nós dependemos de tudo, praticamente, para que nós possamos nos movimentar e ser quem nós somos. Caso contrário, nós estaremos totalmente limitados, Porque nós somos seres dependentes exclusivamente de Deus. Se Deus fizer assim, já era, acabou. Então, Deus não. Deus, ele não é independente. Deus não é dependente, perdão. Deus, ele é independente, ele por si só, ele já é o que é, e isso é um atributo da transcendência de Deus que está totalmente ligado à característica de quem nosso Deus é.
Outro atributo que a gente pode ver, né, sobre a transcendência de Deus é o fato de que Deus, só como texto base para a gente lá em Independência, tá? Para ficar mais claro para os irmãos, Gênesis capítulo 1, verso 1, Êxodo 3, 14, Isaías 40, 13, Atos 17, 25, Atos 17, 20, Romanos 11, 36, tá? Eu vou enviar para vocês os PDFs, e dentro desses PDFs vocês vão ter todas essas referências lá. Eu não estou me atentando muito a essas referências e ler as referências, porque a gente ficar lendo ela, o vídeo vai ficar muito longo, talvez vai ficar um pouco exaustivo para vocês, tá? Dentro de outro atributo de Deus que a gente vai ver, a gente tem a imutabilidade. Eu costumo dizer nas aulas que se tem um atributo de Deus que eu gostaria que Deus pudesse compartilhar comigo, seria essa imutabilidade. Por que imutabilidade? Deus não muda. Deus, ele não depende do meu comportamento, do seu comportamento, do comportamento da humanidade para ele mudar quem ele é. Ele por si só, ele já é. Eu vejo isso muito claro ali em Jesus, né? Como Deus também, no momento que Pedro nega a Jesus, né? O Carlos canta e Pedro ele negou Jesus 3 vezes, se você acredita eu que você conheça essa passagem. E Pedro, ele simplesmente mudou suas emoções, seus pensamentos a partir do momento que ele viu que ele negou Jesus, que ele abandonou Jesus, que ele negou o seu mestre. E então ele volta a pescar. E Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai ao encontro de Pedro. E o interessante disso tudo é que, pensa comigo, eu e você no lugar de Jesus. Pensa na nossa natureza pecaminosa, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Quando as pessoas já nos traíram e a gente, olha, beleza, eu perdoo, mas não quero mais contato. Olha, beleza, me fez mal, mas é pra lá e eu pra cá. Ou talvez algumas pessoas que você tá nesse processo ainda de conseguir perdoar essas pessoas. Por quê? Porque as nossas emoções, elas mudam. As nossas ações, elas mudam. Elas mudam de acordo com o ambiente, elas mudam de acordo com as pessoas, elas mudam de acordo com as ações das pessoas, e as nossas reações são reações de forma diferente. A todo momento nós estamos mudando. Aquilo que nós falamos há um ano atrás, hoje, talvez a gente não defende com tanta convicção mais. E alguns até na fé, uma hora tá... Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, o Senhor é tudo pra mim, e de repente, quando você vai ver, a pessoa já não quer mais saber de Deus, já não quer mais estar na casa do Senhor, já não quer mais servir ao Senhor, porque nós mudamos, mas nosso Deus, se tem uma característica que ele é, nessa transcendência, que ele é imutável. Isso é fantástico da parte de Deus, e se Deus pudesse falar, filho, o que você quer? Eu falo, Deus, eu quero essa imutabilidade, eu quero ter a capacidade de não mudar de acordo com o comportamento das pessoas que estão ao meu redor. Eu queria ser íntegro nesse meu comportamento, nas minhas emoções, para que elas pudessem estar intactas mediante a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, na nossa sociedade. E Deus, ele é assim, Jesus, ele é assim. Não pense você que Deus, ele muda de opinião. Não pense você que Deus é um Deus que a cada momento está mudando de acordo a Deus me amou quando ele me regenerou, quando ele me salvou, e eu errei, pequei, e agora Deus já não me ama mais, Deus já não tem mais prazer em mim, Deus me rejeitou, Deus me colocou pro canto. Não, meu irmão, Deus continua te amando, porque Deus é imutável. A obra que ele estabeleceu na tua vida, o propósito que ele estabeleceu na tua vida, a gente vê isso na vida de Pedro. Pedro, no momento que Deus falou, olha, tu és pedra, sobre isso eu edificarei a minha igreja. Quando Deus ele chama Pedro para esse propósito, chama Pedro para um apóstolo, fala para Pedro, olha, eu farei de ti, larga essa rede, que a partir de agora você não é mais pescador de peixe, agora você é pescador de homens. Jesus, ele já tinha, perdão,
Jesus, ele já tinha estabelecido uma palavra sobre a vida de Pedro. E mesmo Pedro sendo arrogante, mesmo Pedro sendo impossível, mesmo Pedro tendo negado Jesus, Jesus não mudou. Ele aparece ali para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Mesmo depois dele ter negado Jesus, ele aparece e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro: eu te amo, Jesus. Então apacenta o meu rebanho. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Jesus. Então apacenta o meu rebanho. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. A mesma obra que o Senhor estabeleceu na vida de Pedro, né? A mesma palavra que faria de Pedro um pescador de homens, Deus está fazendo novamente, porque independente de tudo aquilo que aconteceu, o nosso Deus, ele é imutável, ele vela pela palavra dele. A gente vai ver quando há ali o dilúvio, né? Deus pega e manda o dilúvio e estabelece uma aliança com o homem, falando que nunca mais destruiria o homem com água. E a gente vê que a humanidade, ela continuou pecando, ela continuou errando, continuou falhando contra Deus. E Deus, ele não mudou aquilo que ele é. Isso é fantástico demais, essa característica, né? Esse atributo que Deus possui dentro de si. Uma implicação natural da aceidade, né, independência de Deus, é sua imutabilidade. Tudo pode mudar, mas ele permanece sendo o mesmo. Ele continua sendo quem é, ele é Yahvé, o eu sou, aquele que é e sempre continua sendo ele mesmo, o incorruptível, que sozinho tem a imortalidade e é sempre o mesmo, imutável em sua existência e em seu ser. Ele é assim em todas as suas ações, pensamentos, propósitos e planos. Ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tudo para cumprir o seu propósito e a sua vontade, né? Temos o texto lá em 1 Samuel 15:29, Malaquias 3:16, Tiago 1:17, Hebreus 13:8 e por aí vai outros versículos que vão mostrar essa imutabilidade, né, de Deus, né, como parte de Deus. Em sua teologia sistemática, Louis Berkhoff, né, ele vai dizer o seguinte, a imutabilidade divina não deve ser entendida no sentido de imobilidade, como se não houvesse movimento em Deus. É hábito na teologia falar-se de Deus como actos puros, Deus sempre em ação. A Bíblia nos ensina que Deus tem multiformes relações com o homem e por isso, por assim dizer, vive sua vida com eles. Ele está cercado de mudanças nas relações dos homens com ele, mas não há nenhuma mudança em seu ser, seus atributos, em seus propósitos, em seus motivos de ação e nem em suas promessas. Lindo isso, fantástico. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor imutável. Gente, se Deus permitisse e pudesse me entregar algo da parte dele, o que eu clamaria e pediria ao Senhor é essa imutabilidade. Outro atributo de Deus, né, incomunicável, que não comunicou com a humanidade a sua eternidade. Deus, ele é eterno. Nós temos origem, nós fomos criados. Deus não. Deus é eterno. João capítulo 1, verso 1 vai dizer, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, a origem de Jesus não é quando Maria vai ter Jesus, de forma alguma, né? Ali na sua encarnação, de forma alguma. A origem de Jesus é antes de tudo já existir, antes de tudo acontecer, ele já era. Deus é eterno, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Deus, ele é eterno. Isaías 41, verso 1, Apocalipse 1:8, Gênesis 1, João 1:1, João 17:5 e por aí outros textos vai mostrar para nós a respeito dessa qualidade do nosso Deus, né? A sua onipresença também, tá? Da forma que Deus, através da tua transcendência, do teu poder, da tua graça, nós não podemos fugir
da sua presença, nós não podemos fugir de Deus, correr de Deus, né, de esconder de Deus, porque Deus é o único onipresente. Ele não é como santos homens, né, que muitas proclamam e declaram que servem esses senhores, mas eu fico imaginando, é uma questão que eu fico imaginando, se só Deus ele possui na sua essência a onipresença, se um tá orando aqui, outro tá orando ali para um santo, para outro deuses, e aí como que eles vão ouvir? Vai ouvir a oração de quem tá lá no Japão ou vai ouvir a oração de quem tá aqui no Brasil? É ilógico isso, né? Então, Deus não, Deus ele é onipresente, ele está ativo em tudo, ele está em tudo, ele está em nós, a sua presença, né? A tua transcendência, ele está acima de todas as coisas, né? A onipresença de Deus combina com o fato que ele não está preso ao tempo e ao espaço. E podemos ver vastamente essa doutrina por todas as escrituras sagradas. Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo mais que existe. Ele está em uma posição exaltada acima de tudo que existe. Suas criaturas e o espaço, nem todo o céu, nem toda a terra pode contê-lo. Apesar disso, ele não é excluído em algum sentido do mundo. Ele enche o céu e a terra com a sua presença. Ele se manifesta na sua criação, mas não deve ser confundido com ela, porque sendo Deus eterno e onipotente, ele transcende todas as coisas. Que fantástico isso, né? Salmo 139, Gênesis 3:11, Josué 7, capítulo 7, verso 10 a 26, 2 Samuel, capítulo 12, verso 11, por aí vai, tantos de versículos falando a respeito dessa onipresença, né? Outro ponto também interessante dessa transcendência, que ele é o único onipotente, né? Olha que fantástico isso. Nosso Deus, ele é todo poderoso, meu irmão. Ele é onipotente, o seu poder está acima de tudo, está acima da enfermidade, está acima de principados, está acima de potestades, está acima de anjos, está acima da humanidade, está acima de tronos, está acima de tudo. Ele é o único poderoso, nada pode detê-lo. Nada pode fugir do controle das mãos do nosso Deus, nada pode limitar o nosso Senhor. Deus, ele é poderoso. A sua onipotência, o seu poder transcende todas as coisas. Isso é fantástico, esse é o nosso Deus. E também livre, né? Deus, ele não está preso a nós, tá? Ele é livre, livre para suas decisões, livre para agir, livre para fazer da forma que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Deus não está limitado, né? Eu costumo dizer que a única coisa que limita Deus é Ele mesmo, né? A sua essência. Isso limita Deus, mas não algo externo vai limitar Deus, mas a sua vontade, o seu plano. A gente vai ver isso. Desculpa, quando a gente chegar, por exemplo, em justificação, a gente vai ver que Deus estabeleceu a condenação, né? Um ato jurídico ali que o salário do pecado seria a morte e teria que ser pago, e de forma jurídica Deus pagou, era a única forma, o único jeito. Por quê? Porque Deus vela pela tua palavra e aquilo que Deus estabeleceu vai se cumprir. Então, essa é a transcendência de Deus, tá? Atributos incomunicáveis que pertencem somente a Deus e Deus não compartilhou com nenhum ser humano. Que Deus abençoe e até a próxima aula.